O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá você que gosta de esportes, está no ar o Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Com polêmicas, controvérsias e dilemas do mundo dos esportes, nossas entrevistas trarão convidados que levarão você a enxergar o esporte por outras lentes. Entre em campo conosco, pois aqui o nosso ataque será sempre a sua melhor defesa. E no nosso programa de hoje, teremos como convidado o professor Temístocles Damasceno, licenciado em Educação Física pela UESB, bacharel em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Unifacs. Atualmente é doutorando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Com mais de 20 artigos publicados nessa área específica, organização de 5 livros e participação em capítulos de outros 10, o professor Tom, como é conhecido, debaterá conosco a agenda governamental para o esporte no contexto municipal. Tudo bem, professor Tom? Seja bem-vindo ao Gol Contra. Olá, professor doutor César Pimentel, equipe técnica e todos os telespectadores do programa. É um prazer imensurável participar desse momento ímpar para a Universidade Estadual Sudeste da Bahia. Beleza, professor? Vamos começar nosso debate então. Prazer enorme recebê-lo aqui em nossa casa, o Gol Contra, e vamos começar com o debate. Vamos lá então. Mesmo com o avanço dos estudos acadêmicos, professor, vemos aí uma série de incoerências e dicotomias nas nomenclaturas das secretarias municipais que cuidam do esporte e das suas dimensões. Eu pergunto ao senhor, a gente vê aí Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e por aí vai. O senhor atribui esse monte de nomenclaturas, dicotomias no nome, ao desconhecimento dos gestores, à desimportância do setor ou ao fato de aglutinar as pastas para economizar verbas aí nos pagamentos? Interessante, professor Pimentel, e precisamos levar em consideração que, para além da nomenclatura, existe muito mais complexidade nessa análise. E o que se percebe, né, num bom português, é uma salada de frutas em relação tanto ao esporte quanto ao lazer, principalmente na perspectiva do lazer, que acaba sendo um apêndice ali dentro da cultura, da educação, e a própria literatura científica sobre o tema induz que há uma desconfiguração da função social desse fenômeno. Quando há o atrelamento do lazer à cultura, esse fenômeno ganha uma característica distinta quando esse fenômeno se encontra vinculado ao esporte. Muito legal, professor. O senhor mencionou aí a questão da produção acadêmica, né, do conhecimento científico. Aí eu já vou emendar com o senhor uma outra questão que me parece que é fundamental nesse debate. Acho que os seus estudos, inclusive, ele vem apontando isso, né, principalmente agora no seu doutoramento. Que é o seguinte, essa é uma questão dos recursos humanos. O senhor acredita que deva existir uma formação específica para exercer um cargo como esse, de secretário municipal, da pasta que tem a responsabilidade de gerir o esporte em uma cidade? Se sim, quais seriam as atribuições ou qualificações dessa pessoa que estaria à frente do esporte? Tá? Eu pergunto isso até porque no seu último artigo publicado, agora no ano de 2021, o senhor fala especificamente da gestão do conhecimento aplicada à política pública de lazer. Qual a sua opinião sobre essa questão, professor? Quando uma pessoa que atuou dentro desse contexto da gestão esportiva, eu acredito que é uma área multidisciplinar que demanda uma série de conhecimentos desse gestor ou gestora que esteja à frente das diversas pastas existentes e que isso possa servir de base para além das questões político-partidárias também
está na mesa da tomada de decisão evidências científicas que colaborem tanto na definição dos problemas quanto na determinação das soluções possíveis para esses problemas elencados. Então, consequentemente, isso faz com que haja uma quebra de paradigma. A literatura tem apontado, em parte, que esses gestores não têm uma formação inicial e permanente que possam dar um subsídio mínimo para a atuação na área. Geralmente, são cabos eleitorais vinculados a um programa político partidário que representam valores e crenças de determinados grupos de interesse. E aí vem mais uma fragilidade da área, que é justamente a falta de constituição de grupos de interesse que estabeleçam uma articulação política necessária. Historicamente, há um distanciamento entre o campo técnico-científico, o acadêmico-científico, do campo técnico-burocrático, então, ou político-burocrático. Há necessidade dessa interconexão com esses campos para que a gente possa ter uma visão mínima da realidade e, com isso, buscar soluções mais efetivas. Professor, então, só para chegar a um parecer aí, se é possível, sobre essa questão, o senhor, então, não acredita ou não defende que haja necessidade de uma formação específica, por ser uma área multidisciplinar? Então, uma pessoa com qualquer formação, desde quando ela tem um conhecimento específico sobre gestão, ela poderia ocupar um cargo de secretário público municipal para gerir o esporte? A sua pergunta elenca duas variáveis, o desejável e o possível. Então, partindo da premissa do possível, é preciso entender que a gestão esportiva hoje não se encontra na área da educação física. Ela se encontra alocada como uma sub-área da administração. É um primeiro entrave do ponto de vista legislativo, se pensarmos que essa atuação deva ser uma prerrogativa do profissional de educação física, e por um determinado fator isso acabou não acontecendo historicamente. Então, primeiro, corrigir o possível para pensar no desejável. Então, pensando no desejável, é interessante que se tenha uma relação direta com o contexto esportivo, seja pela formação, tanto do ponto de vista da perspectiva do esporte como a prerrogativa fundamental, não única, mas fundamental da área da educação física, tanto como a necessidade de conhecimentos do âmbito administrativo, da própria gestão pública, para que essa conexão possa, de fato, preceder uma ação mais efetiva. Mas também é salutar, deixar claro que não necessariamente só essa formação garantirá o sucesso da política, levando-se em consideração que existem outros variáveis que influenciam essa dinâmica tão complexa. Mas, do ponto de vista pessoal, eu acredito na necessidade de sentar à mesa e se pensar numa solução mais plausível, tendo em vista que o que existe hoje são ações difusas e assistemáticas. Existem iniciativas no Brasil de cursos específicos, como o Instituto Federal do Ceará e também no Rio Grande do Sul, que trabalham diretamente na formação para a gestão esportiva, bem como existem grupos de pessoas, de pesquisadores, intelectuais que defendem uma ação primária do profissional de educação física no contexto da gestão esportiva. Muito interessante, professor. Muito interessante esse ponto de vista. Professor Temístocles, grande parte dos seus trabalhos, principalmente os mais recentes, eles vinculam a produção nessa área a um tripé: a base legal, o aparato institucional e o planejamento e gestão. Aí eu pergunto ao senhor, com base nos seus estudos, qual é o maior problema hoje das políticas de gestão do esporte, tendo como base esse tripé? O que, até o momento, o Centro de Estudos em Política de Gestão, Esporte e Lazer, o CEGEL, vinculado ao ESB, conseguiu diagnosticar, principalmente no contexto baiano, diz respeito à fragilidade legislativa. Então, é um campo em aberto. Torna-se uma decisão política exclusiva em relação ao esporte e lazer, tendo em vista essa fragilidade do ponto de vista legal. Há alguns estudos realizados pelo GEPOL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Universidade Estadual de Maringá, que apontam também a dissonância entre essa relação de estrutura administrativa com o financiamento para a área esportiva. Então, assim, existe muita coisa a ser investigada ainda para que a gente possa, de fato, ter pressupostos mais sólidos em relação a essa temática. E o último dado sobre planejamento, vale ressaltar a necessidade de levar em consideração a ambiguidade desse processo.
entre o que é alocado no processo de elaboração das peças orçamentárias com, de fato, aquilo que é executado enquanto produto da política esportiva. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina e existem diversas variáveis influenciando esse processo. E é exatamente, professor, sobre esse ponto que finaliza aí essa sua resposta que eu gostaria de pegar aí para a gente emendar a próxima pergunta. Grande parte dos trabalhos que o senhor, inclusive, orienta no seu grupo de estudo, ou seja, é o WESB, ele diz respeito à implementação ou estuda a implementação de políticas de esporte em vários municípios, né, principalmente aqui no estado da Bahia. E aí eu pergunto ao senhor, existe um levantamento médio sobre o percentual destinado a políticas de esporte no âmbito dos municípios? Esses valores são aquém? São suficientes? Existe um percentual médio estudado sobre o que seria ideal para uma boa política de esporte a ser desenvolvida no município, professor? Os dados que temos em mão em relação às questões orçamentárias apontam a dissonância entre a alocação orçamentária e a execução orçamentária. Então, existe dentro da Constituição Federal a necessidade do planejamento orçamentário. O gestor, ao assumir o poder, ele tem como uma prerrogativa elaborar um plano plurianual, que terá vigência nos 3 anos posteriores da sua gestão e 1 ano após a sua saída. Então, nesse plano, é possível identificar as prioridades do governo em relação ao esporte e lazer. Contudo, há uma dissonância entre esse plano e a LOA. O que seria a LOA? A Lei Orçamentária Anual, que a cada ano deveria ter uma relação direta com o planejamento orçamentário pensado ao longo dos 4 anos. E, para piorar a situação, existe uma dissonância também em relação à execução orçamentária. É como se não tivesse uma convergência entre essas peças orçamentárias, o que dificulta bastante o entendimento sobre essa lógica. Em relação ao percentual obrigatório, é preciso deixar claro que a lei maior do país, que é a Constituição Federal de 1988, não prevê um percentual obrigatório para o esporte e lazer, diferentemente da educação e saúde. Então, partindo da premissa que não há uma previsão nacional, do ponto de vista legislativo, de obrigatoriedade, então, do ponto de vista jurídico, ficaria muito difícil o município estabelecer um percentual obrigatório, tendo em vista que seria a prerrogativa da União. Então, é preciso rever os pressupostos teóricos que têm sido elencados no contexto da ciência, né, principalmente na área de política de gestão de esporte e lazer, tendo esse cuidado jurídico de perceber aquilo que é possível e aquilo que é desejável. Porque, senão, os valores e crenças que permeiam o nosso fazer científico acabam sendo preponderantes em relação àquilo que, de fato, deva acontecer. O professor Edmilson Santos, da Universidade do Vale de São Francisco, tem desenhado vários estudos interessantes sobre orçamento. Ele tem elencado, só na função de esporte e lazer, professor Pimentel, um volume incisivo de recursos dos municípios em relação à política esportiva, que, no somatório geral, é muito maior do que o orçamento da União. Então, se de fato existe algum ente federativo que aloca recursos para o esporte e lazer, é o município. Mas a ciência ainda não deu conta de diagnosticar todo esse recurso, porque o que a ciência fez até então foi a análise da função de esporte e lazer, a função 27. A gente precisa perceber que existe muito mais recursos saindo da saúde, da educação, da ciência social, e que ainda não conseguimos identificar esse valor para ter uma realidade mais precisa sobre essa questão orçamentária. Você está assistindo ao Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. O Gol Contra, o antiprograma esportivo, tem um apoio cultural da Sei Play Produções, colocando seu projeto em cena. Dá um ponto propaganda, um ponto faz a diferença. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também.
Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é... Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, aqui na sua TV UESB. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia, tem jeito de notícia, mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim: ou você derruba ou você cai. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Olá você que gosta de esportes, estamos de volta com Gol Contra, o antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Aqui, o nosso ataque será sempre a sua melhor defesa. Hoje o nosso convidado é o professor Temístocles Damasceno, do curso de Educação Física da UESB, que está debatendo conosco a agenda governamental para o esporte no contexto municipal. Professor, eu tenho aqui mais um questionamento para o senhor. Na verdade são dois, e depois a gente passa para a nossa bateria de perguntas da comunidade que interagiu com nossas redes sociais, tá ok? A pergunta é o seguinte: qual o papel do esporte de rendimento nas políticas governamentais de âmbito municipal, no seu entendimento, professor? O que a gente tem diagnosticado dentro do CEGEL é que o esporte de rendimento ele não se apresenta como uma pauta prioritária das agendas municipais. Por mais incrível que se pareça, pelo menos do ponto de vista da documentação oficial. Talvez haja ações invisíveis ou bastidores que a ciência ainda não conseguiu diagnosticar. Mas o carro-chefe das ações municipais encontram-se relacionadas, do ponto de vista da agenda política, na oferta, né, e apoio a práticas esportivas de lazer, e na agenda governamental, na infraestrutura esportiva, voltada a espaços e equipamentos para o esporte reconhecido como comunitário, o esporte de lazer, na perspectiva de você ter espaços bem adequados para que as pessoas possam usufruir, sempre que também possa servir para momento oportuno para o esporte de rendimento. Mas os estudos elencados pelo grupo até então, do ponto de vista municipal, estão direcionados mais ao esporte comunitário. Do ponto de vista federal, há uma lógica inversa. Aí sim, grande parte do recurso público tem se direcionado para o esporte de rendimento. Professor, então eu vou fechar o meu bloco de questionamentos direcionado ao senhor com uma pergunta baseada no campo aí do que seria o ideal. Tá? O senhor que é um estudioso do campo, da gestão das políticas públicas do esporte, eu vou perguntar ao senhor o seguinte: o que seria uma política municipal ideal de gestão do esporte? É possível sintetizar isso? Eu acredito na necessidade
da evidência científica se apresentar na mesa de tomar decisão política, não como determinante. Seria ingenuidade da nossa parte achar que a ciência determinaria as ações políticas, mas como um vetor de influência desse processo, levando em consideração indicadores sociais que possam permear essa tomada de decisão. Vou trazer alguns exemplos. Então, quando a gente fala esporte e lazer para crianças e adolescentes, e o grupo já identificou isso, o CEGEL, existem poucas pautas para crianças e adolescentes nas regiões que têm mais crianças e adolescentes. E essa lógica também se apresenta em dissonância quando a gente fala das pessoas com deficiência, população idosa. Por quê? Porque essa evidência técnico-científica está distante ainda da tomada de decisão política. Então, acredito que seria fundamental essa aproximação no intuito de ampliar essa efetividade das ações esportivas, diminuindo os recursos. Há muita ideia fora do lugar na área da política e gestão do esporte. Há muita alocação e execução de recursos que tornam-se inócuos no processo de atendimento às demandas sociais. E eu vejo uma necessidade real e concreta no curto prazo de considerar a importância da universidade nesse processo. Vamos agora para um momento muito importante do nosso programa, que é a participação do nosso ouvinte. Você que interagiu nos nossos canais, que mandou sua pergunta para o professor, terá agora o seu questionamento respondido. Nossa primeira pergunta é do acadêmico do curso de Educação Física, Fabrício Santos Palmito. Ele pergunta: quais as aproximações ou distanciamentos entre a formação da agenda estabelecida para o esporte com as necessidades vigentes para esse setor? O que eu percebo, Fabrício, que são problemas muito mais de ordem particular das pessoas que estão envolvidas nesse processo, do que, de fato, uma sistematização de um problema de ordem pública em relação ao esporte e lazer. Eu respondo a tua pergunta com uma pergunta: quais são os problemas que permeiam o esporte e lazer do ponto de vista da ordem pública? Com base nessa resposta, poderemos perceber os aproximamentos e distanciamentos dessas demandas com a aplicabilidade da gestão pública do esporte e lazer. Sem um diagnóstico preciso desses problemas, de fato, faremos a Levonter. Gilvan de Giquié, do curso de Educação Física, pergunta: como se apresenta o panorama baiano das políticas de esporte e lazer e qual o foco das suas ações, professor? Muito mais complexo do que a gente imagina. Esse panorama é entre avanços e retrocessos. É interessante, né, mostrar os dois lados da moeda. Conseguimos estabelecer, junto à SUDESB, uma parceria com o Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná para realizar o diagnóstico do esporte e lazer em nosso estado, que encontra-se em desenvolvimento, no intuito de gerar dados científicos para tomar decisão política. Vejo isso como algo positivo, mas, ao mesmo tempo, nos estudos elencados, percebemos ainda uma influência muito grande do campo político partidário na configuração da política esportiva, justamente por essa fragilidade das instituições, do orçamento, dos interesses, da ausência das pessoas que também constituem esse campo, da falta de conhecimento sobre o processo de tomar decisão. E isso acaba tornando o processo muito mais difícil. Legal, muito bom. Temos uma pergunta aqui do professor Franquinei Monteiro, do curso de Educação Física da UESB. O professor Franquinei, ele fala que o futebol, durante muito tempo, foi utilizado como um dos grandes objetos das políticas de esporte e lazer. Como é que o senhor enxerga isso hoje em dia? Ainda existe uma monocultura do futebol nas políticas de esporte e lazer hoje em dia? É preciso, professor Frank, situar em que espaço encontra-se essa utilização. Porque o esporte em geral, para além do futebol, ele aparece muito nas narrativas políticas, no processo eleitoral, mas na análise desenvolvida pelo grupo, que percebemos que o esporte e lazer se configura de maneira embrionária, tanto na agenda política, tivemos a oportunidade de parceria com o GEPOL, de analisar todos os planos de governo da eleição de 2018 para os estados brasileiros. E o percentual de proposta ainda é deficitário em relação ao esporte e lazer. Apesar de aparecer muito nos discursos, nos palanques, mas na hora da materialização
seja o futebol, qualquer outra demanda, isso não se configura como uma prioridade, seja da agenda política, seja da agenda governamental, após a eleição. Apesar de que o futebol, de fato, ainda se apresenta como carro-chefe dessas discussões em torno do esporte. Legal, professor. Estamos chegando ao finalzinho da nossa bateria de perguntas e vamos agora com Thaís Ferreira. Jaguaquara também. Hoje Jaguaquara tomou conta do nosso programa, hein? Como as políticas públicas auxiliam na prática esportiva dos municípios? Obrigado pela pergunta. A possibilidade é reconhecer os limites e possibilidades desse processo, perdão pela redundância, mas, enfim, é entender que o esporte e lazer são problemas de ordem pública que precisam ser levados em consideração na agenda governamental e, consequentemente, termos aí alocação de recursos, alocação tanto recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, para que as coisas aconteçam, né? Às vezes o problema, de fato, não é nem tanto o recurso, que a gente tem percebido que existe recurso para a área, é a gestão desse recurso, a aplicabilidade desse recurso que faz com que as coisas não aconteçam de maneira efetiva. Então, entendendo, com base na diagnose, podemos pensar no preenchimento dessas lacunas. Mas enquanto a gente não entender como funciona a dinâmica municipal em relação ao esporte e lazer, não conseguiremos avançar. A gente cai na lógica da suposição, sim. Bacana. Vamos agora aqui para o último questionamento, professor Tom. É da Joelma Ferreira, de Poções, do curso de Educação Física e da Residência Pedagógica. A Joelma contextualiza aqui primeiro a pergunta dela, vou fazer a contextualização e depois o questionamento. Ela diz: construir um programa com a pretensão de inaugurar uma nova concepção do trato com o esporte e o lazer em uma comunidade cujas características são singulares por aspectos como complexidade cultural ou ainda vícios históricos é um desafio. Dessa forma, aí ela pergunta: como a gestão deve construir programas de esporte e lazer para a cidade? E como deve viabilizar e garantir o acesso e permanência da população a ações contínuas de esporte e lazer? Por muitas vezes ouvimos que vem pouco dinheiro para esses bens culturais. Como vivemos num cenário de escassez, né, das condições de vida e morte mal resolvidas, isso faz com que pensamos sempre no dever ser. Então, como deve ser as questões ontológicas que permeiam a política de gestão do esporte e lazer. Eu tenho dado um passo anterior, né? Antes de definir o que deva ser, precisamos entender o que de fato ela é, conectando com a resposta anterior. Então, temos a necessidade, enquanto pesquisadores da área, de investigarmos essa dinâmica tão complexa que é a política de gestão do esporte e lazer, para, com esses elementos, tentarmos, de alguma forma, pensar no preenchimento dessas lacunas. Enquanto isso não for feito, manteremos a especulação ou até mesmo estaremos sobrepondo nossos valores e crenças em relação àquilo que deveria ser. E isso dificulta bastante o desenvolvimento das políticas, porque torna-se um problema de ordem pública particularizado. Então, minha sugestão é trabalhar intensamente e aproveitar as unidades de ensino superior próximos à sua região para fazer essa conexão, gerar dados, ter investimento nessa área. E aí sim, termos um panorama mais específico dessa realidade. Ótimo. Tom, se a gente quiser entrar em contato com o seu grupo de estudos, com você, passe aí o Instagram, a rede social, que porventura tenha. Por gentileza. Primeiro, agradecer a oportunidade, professor Pimentel, dizer que é um marco histórico para a nossa área, essa conexão. O programa estabelece uma ponte com as pessoas que, de fato, não têm acesso a essa discussão permanente sobre política de gestão do esporte. Dizer que é uma caminhada longa e difícil, até porque estamos em processo embrionário, mas é gratificante perceber que, além de fazermos parte da história, temos a oportunidade de construir essa história de maneira diferenciada, levando em consideração aquilo que a gente acredita e também levando-se em consideração novas oportunidades com base na ciência. O CEGEL, temos aí as redes sociais no Instagram, CEGEL UESB, e no Facebook, CEGEL Bahia. Quem tiver interesse de acompanhar a produção do grupo, os eventos realizados e também a divulgação de outros eventos correlatos à área, fique à vontade. Pode também entrar em contato por e-mail, que é o cegel.esb@gmail.com, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com esse processo de compreensão e também de planejamento dessa política que tem um papel fundamental no contexto social.
Chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a sua ilustre companhia nessa viagem por um olhar diferenciado sobre o esporte. Até o próximo Gol Contra, o anteprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Obrigado ao professor Temístocles Damasceno pela sua importante contribuição. O Gol Contra, o anteprograma esportivo, tem um apoio cultural da Sei Play Produções, colocando seu projeto em cena. Dá um ponto propaganda. Um ponto faz a diferença. Esse programa é super indicado em caso de suspeita de alienação esportiva.